Na sexta-feira, o senador Flávio confirmou, senador pelo Rio de Janeiro, ter sido escolhido pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, para ser o candidato do grupo nas eleições presidenciais de 2026. Em nota, Flávio afirmou o seguinte, abro aspas, é com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação. A decisão foi anunciada após uma visita de Flávio ao pai, na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. O anúncio, claro, gerou reações imediatas e que continuam acontecendo. O que achou do nome, Julie? Aliados do governo comemoraram, falaram em vitória de Lula logo no primeiro turno, se Flávio mantiver esse nome até lá. A situação de Tarcísio e os outros nomes pré-candidatos à presidência como oposição, mantendo o nome na corrida, apesar da indicação de Jair Bolsonaro. Julie. Mas isso é normal, né? Até no primeiro turno é normal que tenham outros candidatos. E, olha, a gente tem algo raro na política do Brasil atual. A gente tem governadores, né, lideranças que governam de verdade. O Zema em Minas, o Tarcísio em São Paulo, o Ratinho no Paraná. Eles todos são gestores que vêm produzindo resultados, né? Estando à frente desses estados. Então, eu acho, gente, que o que vai acontecer mais para frente, eu acho que nós, da direita, temos que pensar, e com certeza eu acredito que isso será formado, uma taxa, uma chapa forte, né? E aí, se Flávio continuar e for a escolha de Bolsonaro, né? E olha, é uma escolha que foi bem aceita por muitas pessoas, né? Eu fiz uma enquete por cima no meu Instagram e a grande maioria, eu não consegui contar mais, porque foram muitos comentários, e falaram, o capitão falou, missão, né, dada é missão cumprida. Então, a gente tem que ver como isso vai acontecer e se o Flávio vier como líder, né, e ele conseguiu uma coisa fantástica desde que o nome dele foi anunciado, é que o nome dele estava em todos os canais de mídia, porque a gente tem que entender hoje em dia que a mídia tradicional é blogueira desse governo, eles têm todo o aparato midiático. Então, eles têm os artistas comprados, né, que são cabos eleitorais, a mídia tradicional, que também são cabos eleitorais, milhares de influencers sendo pagos com o nosso dinheiro para ficar falando, computadores, bots para ficar enchendo o saco de pessoas que são da oposição online, mas a candidatura do Flávio dominou toda a conversa. Então, mas, sabe, eu acredito que nós temos grandes chances de vencer essa eleição, quer dizer, se for uma eleição honesta, né? E aí pode ser Flávio como presidente, Tarcísio como vice, Zema, Ratinho como ministros, Tarcísio vice. Eu não sei, não importa a combinação. O que eu acho que importa é a coesão, entendeu? Porque o Brasil agora, ele não está precisando de salvadores da pátria sozinhos. A gente precisa ser adulto e se unir. Inclusive porque a esquerda tem um nome único, né, que é o de Lula, e já bastante animado para o ano que vem. Daqui a pouco a gente fala até um pouco sobre pesquisas, que a gente sempre olha com toda ressalva. Agora, Paula, a gente esperava um Bolsonaro possivelmente elegível, muito difícil. Michele, Eduardo, mesmo nos Estados Unidos, um apoio a Tarcísio, mas não veio esse apoio ao Flávio. E logo na sequência, deputado Nicolas Ferreira, senador Rogério Marinho, Eduardo Bolsonaro mesmo, e já a gente pode exibir
exibindo esses posts, vieram logo a público trazer apoio, demonstrar apoio à escolha de Jair Bolsonaro, ao nome de Flávio. Internacionalmente, o Jason Miller, que eu disse, aliado de Donald Trump, Javier Milei, presidente da Argentina, o Valdemar Costa Neto aqui no Brasil também. Agora, Silas Malafaia fez a diferença nesse coro, foi aí para um lado contrário, chamando atenção para a probabilidade de esse ter sido um nome mal escolhido. A quem interessar, diz ele, aí eu não estou conseguindo enxergar muito daqui. O amadorismo da direita faz a esquerda dar gargalhadas. Não estou falando nem contra e nem a favor de ninguém, somente isso. Bom, para meio entendedor, meia palavra basta. Agora também tem uma movimentação que gerou desconforto no Centrão. Principais dirigentes do bloco avaliam lançar uma chapa puro sangue em 2026 para tentar isolar PT e PL também. O nome preferido desse grupo seria o governador do Paraná, o Ratinho Júnior. Pois é, o Silas Malafaia, para ele é muito fácil, né? Ele que está preso injustamente, condenado, então para ele é muito fácil. E veja, quem que é o dono dos votos? Quem que colocou a cara a tapa? Quem que saiu Brasil afora? Quem que conquistou? Quem que cativou? Quem levou uma facada em nome da popularidade e cresceu o seu nome e agora é amado por pelo menos 30% da população? Esses votos são do Bolsonaro. Agora, ter gente que fica triste com a escolha é dele. E veja, ele está preso injustamente, condenado injustamente, doente, com câncer, com soluço, com vômito, preso, sem poder conviver com a sua própria família. Tudo ilegalmente, nunca cometeu nenhum crime. E agora, o que eles esperavam? Que ele desse os votos dele, que ele conquistou, ele lutou por isso, ele trabalhou por isso, ele conseguiu, simplesmente desse nessas condições? Não, Bolsonaro, ele fez o certo para proteger a si mesmo. Os votos são dele, ele conquistou, eu vou escolher. Ou vocês acham, vocês aí do Centrão, que estão fazendo de tudo para não aprovar a anistia, para manter ele preso, manter os generais presos, manter pessoas inocentes presas, vocês que estão sentando, colocaram o Paulinho da Força para ser relator do projeto, dosimetria com pessoas inocentes, vocês querem decidir o destino dos votos que eu consegui? Quem vai comandar agora será o Flávio. Ele é o meu nome. E agora eu quero ver. Então ele, uma pessoa que estava sendo chantageada, ele virou o jogo e agora ele está dando as cartas de novo. Porque agora ele mostrou para o Centrão quem é que tem voto mesmo. É o PT, a esquerda, e agora está mostrando que ele ainda está no jogo. O Barroso estava muito, muito enganado quando falou que venceu o bolsonarismo. A gente já está jogando aqui no chat uma pesquisa totalmente relacionada a essa discussão. Queremos saber sua opinião sobre o nome Flávio Bolsonaro. Eu já vou jogar para a Marina, mas antes eu trago 2 pontos para a Marina também avaliar para a gente. Pesquisa Datafolha, divulgada no sábado, antes do anúncio, mostrava que 22% dos eleitores preferiam Michele Bolsonaro como indicada do ex-presidente para 26, enquanto 20% escolhiam Tarcísio de Freitas. Flávio aparecia com 8%. Entre os eleitores considerados fiéis do bolsonarismo, mais radicais, cerca de 20% do eleitorado. A Michele lideraria com 35%, seguida por Tarcísio com 30% e Eduardo Bolsonaro com 14%. Também já saiu pesquisa fazendo comparativo de primeiro e segundo turno, com Lula sempre ganhando, de Flávio com bem maior margem e ganhando também de Tarcísio de Freitas com menor margem, mas também sempre vencendo Lula. E também, além da pesquisa, Marina, a notícia que logo na sequência do anúncio, aí pode dividir a gente aqui, Marina e eu, logo na sequência do anúncio de Flávio, as notícias relacionadas ao mercado financeiro. Dólar sobe, bolsa cai com Flávio candidato a presidente. Por que essa ligação também? Explica pra gente. Bom, vamos por partes, então. Em primeiro lugar, a questão da reação do mercado, e eu vejo que reação de algumas pessoas chamadas da direita, que muita gente criticou. O mercado, no fundo, ele via que Flávio, comparado a Tarcísio, a própria Michele, quando você vê as pesquisas que saíram até então, ele performava pior. Então, eu vejo que o certo pânico que aconteceu aí no mercado, com o dólar disparando, bolsa caindo, tem muito mais a ver com a chance da continuidade do mandato do Lula.
não foi necessariamente uma resposta porque ninguém gosta do Flávio, não tem nada a ver com isso. A resposta aconteceu porque o mercado via o Tarcísio, né, mesmo a Michelle, como nomes mais fortes para vencer o Lula em 2026. Então, ao mostrar que vem o Flávio Bolsonaro, a chance vista pelo mercado de uma continuidade do Lula seria maior e, portanto, houve essa queda, porque via-se uma chance maior do Lula perder, do Lula sair em 26, e a partir do nome do Flávio, viu-se que não, peraí, se fosse o Tarcísio, por exemplo, seria mais forte, então o mercado realizou, porque vê uma continuidade mais provável do Lula. Eu acho, particularmente, isso bastante uma leitura muito... Está muito cedo para fazer esse tipo de leitura. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, porque o nome, por exemplo, dos filhos do Bolsonaro mais prováveis de encampar, né, uma disputa era muito mais até o Eduardo do que o Flávio. O nome do Flávio começou a surgir mais recentemente. O próprio nome da Michelle foi ventilado também muito mais. Então, é difícil, com isso, olhar aquelas pesquisas passadas e já ver aquilo ali como escrito em pedra. Fora que, gente, vamos lá, pesquisa, a gente tem que ter um grão grande de sal. Sabemos como são as pesquisas. Olha o que aconteceu agora na América. Olha a vitória do Trump, né? Como se deu esmagadora, ninguém viu ali. O Milei, a mesma coisa. Agora está acontecendo a mesma coisa também nos países aqui da América Latina, o que está acontecendo no Chile. Então, a gente tem que olhar essas pesquisas com bastante ceticismo, porque a gente sabe que também a maior parte dos institutos de pesquisa são, sim, liderados por pessoas de esquerda. Então, sempre tem um certo viés para a esquerda. Sabemos disso, a história do Brasil mostra isso também. Então, eu vejo que é muito cedo para essa reação do mercado, não acho correta, muita água vai rolar por baixo dessa ponte. E olha que interessante, hoje mesmo já saiu uma nova pesquisa aí do Instituto Veritá, que já mostra um empate técnico no segundo turno entre Flávio e Lula. Então, isso mostra como é cedo. Também na hora que perguntam quem que preferia, né, se Flávio, Tarcísio, Michelle, o Flávio já sobe bastante, encosta ali na Michelle, depois que o nome dele foi posto aí, foi decidido pelo presidente Bolsonaro. Então, eu vejo que é cedo para o que aconteceu nessa reação do mercado e também, de novo, olhar com grão de sal as pesquisas e lembrar que o nome dele ainda não tinha sido declarado. Então, ele deve mostrar uma força agora nas próximas. Essa primeira, por exemplo, já mostrou um empate técnico. É lógico que o Lula é um candidato forte, ainda mais com tanto de populismo que ele tem feito e com a ajuda que a gente sabe da mídia tradicional, que, por exemplo, não mostra a mesada do Lulinha nem nada disso. Então, ele é um candidato forte, mas tem essa questão. E só mais um ponto para fechar aqui, que eu vi aí vocês falando da questão de múltiplas candidaturas, se poderia atrapalhar ou ajudar. Eu acredito que a história mostra que múltiplas candidaturas ajudam, tá? E eu vou dar vários exemplos. Olha lá no Chile. A esquerda estava na frente, mas todos os outros são de direita. Agora eles se uniram do lado do Cast e ele vai ganhar com ampla margem. Aqui em São Paulo isso apareceu. Todo mundo dizia, não pode a direita se dividir, porque se a direita se dividir, o Boulos vai levar. Mentira! Tinham vários candidatos ali batendo no Boulos, eu bati no Boulos, Massal, o Nunes, todo mundo, isso ajudou. Imagina se fosse só o Nunes, picolé de chuchu do jeito que ele é, ali enfrentando o Boulos. Tinha um risco muito maior para mim do Boulos ganhar do que o que foi. A mesma coisa vale para as eleições presidenciais. O apoio, bem ou mal, da Tebet, o Alckmin ter sido escolhido ali, o Lula venceu com o apoio dos candidatos. Quem ajudou o Bolsonaro ali? Só o Padre Kelman. Imagina se não tivesse nem o Padre Kelman. Então, eu acredito que no primeiro turno, todo mundo tem que bater no Lula. O Lula é a vidraça. Ele é o incumbente, ele está lá, está cheio de escândalo para bater no Lula. Então, imagina, todos vão ter um tempo igual. Se todos atacarem o Lula, isso é bom. E o contrário, a mídia tradicional vai ter que mostrar esses debates.
entendeu? Então, hoje elas não falam dos escândalos de nada, mas os debates, você vai ter um monte de gente com tempo batendo no Lula. Então, eu vejo diferente. Eu acredito que essas múltiplas candidaturas não é ruim. O melhor vai para o segundo turno e todos os outros vão apoiar. E é isso que a história mostra também. Não só aqui no Brasil, mas em outros lugares, como a gente está vendo na América Latina. Por exemplo, na Argentina, a Boric acabou virando ministra, né? Ministra do Milei, agora é chefe dele dentro do Congresso. Então, e ela foi super importante para a vitória no segundo turno. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.el.